Boa noite, pessoal. Boa noite, boa tarde. Depende do ponto de vista, dizem as más línguas. Enfim. Bom, é um prazer enorme mais essa Imuno Live com vocês. Espero muito que vocês gostem. A gente mudou a data e o horário porque o nosso convidado realmente não podia participar dessa live no dia de ontem, quarta-feira às 19 horas, que era o horário habitual. Mas não há problema algum. Com certeza ele tem motivo de sobra. O professor Daniel se tornou pai recentemente, então óbvio que a gente compreende, ainda mais eu sendo pai também, né? Bom, falando um pouco do Daniel, poxa, o Daniel, além de, lógico, super parceiro, um cara gente fina pra caramba, eu conheço aí já faz algum tempo, ele é super fera, né? Então ele tem um laboratório de neuroproteômicos na Unicamp, e ele faz uma das coisas que eu acho extremamente interessantes, que é tentar entender os mecanismos celulares e moleculares, né? Claro que ele tem um foco mais proteômico, talvez, nas doenças psiquiátricas, né? Em questões psiquiátricas. Então ele estuda mecanismos celulares e moleculares da depressão, mecanismos celulares e moleculares da esquizofrenia, o que é uma coisa que eu acho fantástica, porque a gente sempre pensa nas doenças neurológicas, claro, aquelas que têm um impacto inflamatório, então as doenças neuroinflamatórias, neurodegenerativas, e talvez a gente peca por deixar de lado as doenças psiquiátricas, né? As quais os mecanismos então celulares e moleculares estão apenas começando a ser desvendados. Eu tenho certeza que o Daniel vai ter muita coisa legal para conversar com a gente e espero que vocês gostem. Além disso, ele é membro da Academia Brasileira de Ciências, ele é coordenador, faz parte da FAPESP na coordenadoria diária da FAPESP, então realmente é um pesquisador jovem de muito sucesso que eu tenho certeza aí que vai ter muita coisa legal pra gente conversar junto e vocês vão gostar. Eita, tá difícil de ficar em pé aqui o celular hoje. Vamos lá. Fala, Daniel. Tudo bem? Você me ouve? A gente não te ouve, Daniel. Seu microfone tá com algum problema. Você... Não, ainda não. Não te ouço. O meu volume tá no máximo. Ele tá com chiado, sabe? Sei. Assim você ouve, né? Agora sim. Com certeza. Mas Com certeza. eu tirei o fone. Deixa eu só tentar pôr de novo, senão a gente vai. Você me ouve bem assim? Ouço bem. Você tá me ouvindo bem? Ah, então tá bom. Então Tô. vamos assim mesmo. Maravilha. Daniel, antes de tudo, cara, meu, super obrigado por você ter aceitado participar desse Monolive. A gente já tinha tentado em outros momentos. Antes de você entrar aqui, eu falei pro pessoal que está assistindo a gente que você tem motivo de sobra. E aproveito então para te dar o parabéns também. Você virou pai há pouco tempo, que é com certeza uma experiência aí emocionante para todos nós. Eu me divirto até hoje. Quem me segue no Facebook sabe, eu sou super xodó com meu filhão, que já vai fazer 11 anos, enfim. E eu lembro um pouco da época que ele era bebezinho. Mas eu também falei um pouco, lógico, do que você faz, do seu interesse em estudar mecanismos celulares e moleculares, as doenças psiquiátricas. Mas óbvio que ninguém é melhor do que você mesmo para falar sobre isso tudo. Então eu começo te agradecendo pra caramba por você ter aceitado esse convite. E eu peço que você gaste aí uns primeiros 5 minutos para você falar um pouco da sua trajetória científica, desde o ponto que você achar aí mais apropriado, digamos assim. Beleza. Ô, Jean, primeiro, obrigado. Na verdade, eu fiquei um pouco assustado, né? Quando eu vi a chamada do que você fez, né? O cartazinho que vocês fizeram aí. Porque falar que era fazer um papo sobre imunologia. Aí eu falei, putz, cara. Essa é uma área que realmente não é algo que eu domino tanto assim, mas a gente vai conversando sobre outras coisas também. Mas, cara, eu sou biólogo de formação, né? Na verdade, eu embarquei meio sem querer nessa história, porque eu, hoje em dia, percebo que eu sempre quis para minha formação algo na área acadêmica, mas eu não sabia disso, sabe? Eu não tinha essa noção quando era mais novo, né?
Então, não tenho ninguém na família, né, que é da área acadêmica, então nunca tive essa, né, mas eu gostava, por exemplo, muito de história e biologia. Eram as duas matérias que eu mais gostava, né? Então, tanto que eu fiquei em Aham. dúvida se eu estudava biologia ou história. Mas aí, história é uma disciplina que Diferença. é fascinante, né, cara? Mas eu acho que ela, não sei, particularmente me entristece um pouco porque você, sei lá, lida com a realidade muito nua e crua todos os dias, então é uma coisa que achava meio pesado, no bom sentido, né? Mas aí eu Claro. decidi estudar biologia. Então eu fiz biologia, acabei entrando na Unicamp, assim, era um lugar que eu sempre quis estudar, eu sempre achei, pelo vestibular da Unicamp, eu achava a Unicamp um lugar diferente, eu sempre quis estudar aqui e ainda bem que consegui. E aí eu fiz iniciação científica desde o meu primeiro ano. Na verdade, quando eu entrei na faculdade, eu trabalhava, né? Eu trabalhava numa empresa no meu tio de web design, essas coisas, não tinha nada a ver, né, com Uhum. biologia. Mas aí eu saí para fazer iniciação científica em bioquímica, já com proteômica e tal, então acabei gostando da área. E daí eu fiz doutorado direto, né? Ingressei no doutorado, também aqui na Unicamp. Eu fiz, na verdade, o meu orientador era da Faculdade de Medicina da USP na época, né? É o Emanuel Dias Neto. E aí Aham. ele tava na USP. E aí, então eu fiz meio que metade na USP, metade na Unicamp, mas era aluno da Unicamp. Aí durante esse período eu saí para a Alemanha, eu fiz 6 meses de doutorado de sanduíche na Alemanha. Aí para Legal. onde eu voltei depois para um pós-doutorado, né? Aí Uhum. quando eu tava para vir embora, o PI lá me ofereceu, né, uma bolsa. Eu terminei o doutorado no Brasil, voltei para lá. Aí eu fiquei 2 anos no Instituto Max Planck de Psiquiatria, em Munique. Aí eu fui mais 2 anos como um pós-doc na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. E aí eu voltei para a Alemanha como PI na Universidade de Munique, né? Na verdade, eu tinha um double appointment, né? Eu era Research Associate no Max Planck e tinha um cargo de PI na Universidade de Munique, né? Então eu fiquei no total 6 anos fora do Brasil. E aí, na verdade, eu sempre fui para fora pensando em voltar. Mas Uhum. acabou que quando eu decidi ficar lá fora, o concurso que era assim, tudo que eu queria na minha vida saiu aqui no Unicamp, sabe? Aí eu Sempre é prestei, assim. passei, e acabei voltando, né? Então isso foi em 2014, tem 7 anos já que eu tô de volta, né? Então eu passei 6 anos como pós-doc fora e aí voltei, né? Depois de agora há 7 anos já, né? Que eu tô aqui na Unicamp. Então é isso aí, longa história curta, acho que é Que isso, legal, cara. Daniel. Então, deixa eu aproveitar e falar um pouco da sua carreira, né? Hoje, depois a gente vai falar um pouco do que você faz hoje, que é essa questão da proteômica, de sistema nervoso, doenças psiquiátricas. Já desde o começo, você tinha ideia que você queria seguir nesse caminho ou foi o que deu e você se apaixonou pela área e falou, nossa, isso é demais, eu quero me envolver nesse assunto? Não, então, na verdade foi assim, cara. Eu comecei, eu fiz eu tava no primeiro ano de graduação, aí eu fiz um estágio no laboratório na bioquímica, né? Eu tive uma disciplina de bioquímica e aí Uhum. eu comentei com o professor, pô, legal essa técnica aí que vocês usam e tal, né? Que era proteômica, né? Que no Brasil Uhum. era bem no começo, assim, né? Tava bem no início. E isso foi em 1999 foi. 1999. Sei lá, mais de 20 anos aí. Aí, Legal. o professor lá falou, cara, a gente tá fazendo lá agora e tal, né? Se você quiser estagiar lá um pouco e tal. Eu fiz o estágio. E pela técnica, eu achei legal. E todo mundo falava, ó, legal você fazer uma iniciação, vai nos laboratórios aí, ver né, o que você gosta e tal. E o meu orientador da iniciação era o Camilo, José Camilo Novelo. E o professor Camilo, ele trabalhava com Xylella fastidiosa, sabe aquela bactéria, né? Que Sim, sim, até a sim, do Fabrício genoma, né? financiou, né? Aquele projeto Genoma, né? E tal. Então Uhum. eu fiz minha iniciação científica com Xylella, na verdade, né? E eu trabalhava meio numa pegada de bioinformática, né? Eu fazia umas predições, eu fazia uns géis bidimensionais, né? De proteínas teóricos, sabe? No computador e tal. Aí depois que É mesmo? eu achava que eu queria eu achava que eu queria trabalhar mais nessa parte de bioinfo, assim, sabe? Né? Que na época era uma coisa bem diferente, né? Muito mais simples, né? Mas claro que complicado para a época, né? E aí até fiz umas disciplinas na computação, sabe? Para aprender a programar e tal, né? Mas aí eu peguei e comecei a fazer experimento na bancada mesmo e passei a gostar, né? E aí eu curti, Uhum. cara. Eu sempre gostei de proteômica, né? Do potencial que a proteômica tinha, mas
eu sempre pensava que eu queria trabalhar com alguma doença humana, sabe? Tipo, era legal fazer lá com Xylella e tal, mas eu queria trabalhar com alguma coisa humana. E aí, à medida que a gente foi lendo, né, papers e tal, todo mundo fala, puta, é super complicado, né? Porque você está trabalhando com, né, uma bactéria, né? A proteômica, no estilo clássico dela, depende muito do genoma, né? Dos dados de genoma. Aham. Então, a gente trabalhava com uma bactéria que tinha lá menos de 3.000 genes, né? E aí você trabalhar com um ser humano que tem, tipo, sei lá, 20.000, mais de 20.000 genes, com 28.000. diferentes, né, splicings e não sei o quê, e diferentes isoformas, era bem mais complexo, né? Então isso era uma coisa também que, sabe, aquele desafio, né? Pô, ia ser legal, né? Mergulhar nessa e ver o que dá, né? E aí, então, eu conversando com um cara que é o Buda, né? Que era um cara que fazia... Ele era bem formado no laboratório do Gonçalo, aqui em Campinas. Aqui na Unicamp. Aham. E aí eu comentei com ele, cara, eu queria, né, trabalhar com proteômica na pós, assim, e tal, mas com alguma doença humana, né? E, sei lá, talvez câncer, né? Uma doença neurológica, tal, né? Aí ele falou, cara, tem um cara, né? Ele falou do Emanuel, né? Que foi meu orientador. Que ele trabalhou com câncer há muito tempo e tal, né? E aí eu escrevi para o Emanuel, né, cara? E ele é um cara, assim, um cientista dos mais brilhantes que eu conheço, meu ex-orientador, né? Meu orientador de doutorado. E aí eu Legal. fui conversar com ele, assim, cara, o cara, puta, gente boa, super simples, sabe? E aí eu embarquei com ele. Então, naquela época, ele estava no Instituto de Psiquiatria, trabalhando num projeto de esquizofrenia, entendeu? E aí, doenças neurológicas também Aham. era algo que eu achava legal, fascinante, assim, tal. Então, eu mergulhei nessa no doutorado. Então, eu não comecei com isso, mas acabei entrando nessa área, né? E não saí mais, né? Na verdade, o tema da minha tese, né, de doutorado foi proteômica da esquizofrenia e eu trabalho com isso até hoje, né? Assim, Aham. os desenrolares, né? Se assim pode se dizer. Eu acho que o meu laboratório Claro. hoje vai bem além de proteômica. Proteômica é uma das ferramentas, né? A gente tem trabalhado com várias outras, dentre as quais culturas de células, né? Que assim, eu não sou super expert nisso, mas eu sempre tive também, né, certo fascínio por células-tronco, pluripotentes e, né, diferenciação celular e tal. Então, isso é algo que tem Aham. mudado bastante Aham. agora aqui no lab também, né? Então, eu acho que o nosso laboratório a gente chama de laboratório de neuroproteômica, né? Mas a gente tem a proteômica como um centro, assim, né? Como um guia, né? Mas não é só isso que a Um gente faz. guarda-chuvão. Né? A gente faz Aham. outras várias... Eu acho super legal, lógico, eu te conheço mais de perto, né? E eu acho super fantástico esse negócio que você no laboratório tem de não se ater ao fato de que, né, a neuroproteína é uma ferramenta, digamos assim, né? Se me permite Tá dizer, certo. né? Talvez Claro. você queira me matar por causa disso, mas ela é uma ferramenta de estudo, né? Ela é uma técnica. E aí, o legal é você fazer perguntas, né? X, Y, Z, que você possa lançar mão dessas técnicas, dessa ferramenta, para aí realmente responder essas perguntas. E já falando dessa técnica, uma coisa que eu fiquei curioso agora que me ocorreu, o quanto que a proteômica evoluiu de 99 a 2001? Só para a gente ter uma ideia do pulo que esse negócio deu de lá para cá. Nossa, cara, assim, proteômica... Bom, acho que toda a ciência como um todo avançou muito, né? As ômicas avançaram demais, assim, né? Uhum. Acho que até, se você falou, né, de 99 para cá, né, cara, se a gente for pensar até em análise de transcriptoma, genômica, também os avanços são, né, fabulosos, assim, né? Mas a Sim. proteômica avançou bastante. É que, assim, cara, eu concordo com você que a proteômica é uma ferramenta, né? Na verdade, a gente define meio como a ciência, né? Que estuda um conjunto de proteínas e tal. Mas, assim, acho que é semântica isso aí, né? Não importa muito. Mas Sim, 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 eu sim. acho que em muitos contextos é uma ferramenta, né? Uma maneira com a qual, no nosso laboratório, a gente tem usado para guiar perguntas, né? Então, a gente tem uma pergunta, a gente faz proteômica para nos guiar para onde ir, né? Então, a gente usa como uma técnica Aham. mesmo, né? Mas, cara, de lá para cá, evoluiu monstruosamente. Porque, assim, só para você ter uma ideia, eu vou falar, assim, os avanços mais evidentes, vai. Na época que eu comecei a fazer iniciação científica, o laboratório que eu estava, né, publicou o segundo paper de proteômica brasileiro, né? O primeiro foi uma Nossa. professora da Unicamp aqui também, que na verdade ela se aventurou a fazer proteômica, eles publicaram um paper e nunca mais fizeram, né? E o nosso grupo Aham. foi o segundo paper, para ser justo com essa pesquisadora que publicou antes.
né? E depois vários outros grupos vieram. Já haviam vários grupos em paralelo trabalhando, né? Tinha um pessoal de Brasília que trabalhava, né, com proteômica já. Na verdade, eu considero eles os precursores da proteômica no Brasil, né? O pessoal do ONB, o Marcelo Vale, o Carlos Ricard, né? Eles tinham uma cultura da química de proteínas, né? Que começaram a trabalhar dentro da proteômica os tais géis bidimensionais, né? Então, você pega um gel de eletroforese, né? Em vez de fazer eletroforese unidimensional, né? Só para separar por peso, você separa em duas dimensões, pela carga e pelo peso, tá? E aí, basicamente, a gente fazia os comparativos de proteoma assim. A gente fazia um mapa de proteínas, né? De uma condição, um mapa de um controle, comparava os spots, as bolinhas, né? As intensidades das bolinhas. Aí a gente fazia o quê? A gente recortava as bolinhas que eram maiores ou menores, né? Digeria e colocava no massas. Uma a uma. Né? Então, ia lá, analisava, tal, fazia uma por uma. Então, era muito comum, assim, né? O paper que eu publiquei na minha iniciação científica, por exemplo, a gente identificou 6 proteínas, né? Diferencialmente expressas. Vamos lá, pegar umas bolinhas, né, que estavam mais ou menos expressas, identificamos 6 proteínas. Aí, eu fui para o Max Planck, né? Fazer o meu doutorado de sanduíche. Esse paper da iniciação foi lá em meados de 2002, 2003. Eu fui para o Max Planck em 2006. Aí lá eu fiz proteômica shotgun já, que a gente falava, né? Então, em 1999 sai um paper que mostra que dá para você fazer proteômica por espectrometria de massas direto, sem usar gel, né? E aí você identifica lá milhares de proteínas. E aí, então... Mas de cultura celular ou de tecido? Só como curiosidade. Qualquer coisa. Assim, qualquer lisado proteico, você basicamente extrai as proteínas, digere tudo, joga no massas e vai. Tá? Legal. Eu fiz em 2006, né, uma técnica que já, assim, não era top, né? O top já era fazer uma cromatografia online, mas eu fiz uma cromatografia offline. Então, eu basicamente pegava as proteínas, digeria, separava esses peptídeos por cromatografia e espotava esses peptídeos numa placa. E essa placa eu colocava no massas, né? E aí a gente ficou lá por volta de 1000 proteínas, vai. A gente identificava 1000 proteínas. Então, a gente saiu de um mapa de proteínas que você via 2, 3 mil proteínas e identificava 10, 20 delas, né? Para identificação direta e quantificação de 1000, né? Aí, em 2014, quando eu comecei aqui na Unicamp, né? A Juliana Cassoli foi a primeira pós-doutoranda aqui do laboratório. E ela que basicamente implementou a parte técnica mesmo da espectrometria de massas aqui no lab, né? Ela publicou um paper no qual a gente usou, então, cromatografia líquida bidimensional, né? São em duas direções a cromatografia líquida conectada direto no espectrômetro de massas. E nesse trabalho a gente publicou em 2015 12 mil proteínas de um oligodendrócito, né? Nossa. Então, em 99, que era, sei lá, 15 anos antes, né? Eu publiquei 6 proteínas. Aí você passa para o universo das milhares e aí a gente já estava entrando em, né, dezenas de milhares. Hoje em dia, a realidade está por aí, né? Você está lá por volta de umas 15, 20 mil proteínas, é algo factível. Não é um negócio que todo mundo faz todo dia, porque demanda tempo de máquina, coisa e tal, mas é factível. Mais do que isso, né? Na verdade, hoje em dia já se faz o que a gente chama de top-down proteomics, né? Na verdade, você pode partir de proteínas intactas, né? E analisá-las diretamente. Então, a gente faz aqui no laboratório a proteômica clássica, né? Que é o que a gente chama de bottom-up proteomics, né? Então, a gente pega o proteoma, digere essas proteínas todas, né? Então, você bottom, né? Down tudo. Aí você reconstrói as proteínas depois por bioinformática, né? E a gente tinha que fazer isso basicamente porque o espectrômetro de massas, em princípio, para ele é muito difícil lidar com uma proteína, porque é uma macromolécula literalmente macro, muito grande, né? Tanto que, né? Ionizações de proteína, ionização de proteínas e de peptídeos, né, rendeu o prêmio Nobel, né, de química. Então, as técnicas de ionização, né, brandas para identificação de peptídeos renderam 2 prêmios Nobel, né, a divisão, né, de 2 prêmios Nobel em química. Mas hoje em dia já tem tecnologia aí que você identifica milhares de proteínas sem digeri-las, né? Ou seja, você já avançou no ponto de que você não precisa nem digerir mais, ou seja, você consegue fazer um espectrômetro de massas carregar uma proteína que tem lá 20, 30, 50 kilodaltons, né? Do ponto de vista químico, analítico, isso é, assim, fantástico. É uma coisa assim, é um avanço fantástico, tá? Então, e aí tem algumas novas fronteiras que estão vindo aí, né? Então, imageamento de proteínas, né? Na verdade, você fazer imagem, né, da presença das quantidades de proteínas dentro das células, né? Por espectrometria de massas, tá? Então, isso está começando a se tornar uma realidade também.
né? Não é uma definição tipo microscopia, tá? É longe, assim, muito menos, né? Muito menos definido, muito menos né, profunda a definição, mas é algo que já está no Claro. horizonte, né? Então avançou bastante, cara. Acho que, eu não sei, eu acho que a proteômica, ela sempre, sendo muito sincero, né? Ela sempre caminha alguns passos para trás da transcriptômica, né? Então, se a gente falar agora de single cell sequencing, né? Sim, A gente está começando a falar em single cell proteomics, né? Quer dizer, já se fala desde que começou o single cell sequencing, mas de fato claro, fazer claro. tá né, começando a aparecer os primeiros papers aí mais robustos, né? Então a gente sempre caminha um passinho para trás, mas basicamente porque proteínas são moléculas mais complexas mesmo, né? Você tem lá um ácido nucleico, é uma molécula com 4, né, unidades, assim, se assim pode se dizer, que se combinam de formas mais predizíveis, né? Preditíveis. E são moléculas mais simples, né? Proteínas, elas são lá polímeros de no mínimo 20 aminoácidos que se combinam de diversas formas, então elas são um pouco mais Sim. complicadas de trabalhar. E basicamente tem uma coisa que trabalhar com proteína é difícil, que não existe PCR de proteína, entendeu? Então, se você pegar uma amostra ínfima de qualquer coisa, raspar na mesa aqui um pedacinho, eu vou lá e faço 1 quilo de DNA daquilo ali, certo? Com PCR. Sim. E a gente não tem isso com a Proteína proteína. não. Então, a gente sempre sofre um pouco mais com as quantidades, né, de amostra e tudo mais. Mas, enfim. Isso piora muito ainda se a gente considerar todas as alterações pós-traducionais, obviamente. Sem dúvida, exatamente. Isso aí é um campo paralelo aí, né, que é uma coisa que você pode se aventurar, por exemplo, né, quantificar diferenças de fosforilação, de acetilação, né? E mais recentemente, agora estão sendo estudados outros diversos tipos de modificações pós-traducionais, né? Então, eu tenho até um aluno de doutorado que tem trabalhado, o Brad, ele tem trabalhado no sentido de succinilação e malonilação de proteínas, entendeu? Então, porque aí tem, né, uma relação direta com o metabolismo energético, né? Então, enfim, aí vai longe. Sem dúvida, o leque abre bastante. Com certeza. Eu acho fantástico essas alterações pós-traducionais. Eu lembro quando eu comecei a estudar o Zika, eu conheci um pessoal do Texas e o cara estudava ubiquitinação das proteínas do envelope. Ele publicou um paper na Nature mostrando que as ubiquitinações da proteína do envelope alteravam o comportamento do vírus dentro da célula, inclusive alteravam o tropismo da partícula viral por determinados tecidos. Então, fantástica essa história de alterações pós-tradicionais, né? Na verdade... Eu vou só te provocar. Manda. Não, eu ia falar que eu acho que o futuro mais promissor da proteômica está aí, nas modificações pós-traducionais. Né? Eu acho que a gente ainda trabalha, a maior parte, né, da comunidade proteômica ainda trabalha em nível de expressão, né? Nós incluídos. Mas eu acho que o grande poço de informações valiosas estão nas modificações pós-traducionais. Sem dúvida, é daí que vão sair as respostas, as maiores respostas, né? E a gente tem gente boa aqui no Brasil que faz isso, cara. Aí na USP mesmo tem o Giuseppe Palmisano, você deve ter ouvido falar dele já. Sim. Do ICB aí, né? Do ICB. É um cara muito bom, que trabalha com modificações pós-traducionais. Legal. Eu ia te provocar no seguinte. Veja, uma das grandes discussões hoje quando a gente faz experimentação, né, seja in vitro ou in vivo, seja lá o que for, quando a gente quer buscar um fenômeno biológico, a gente quer... O fenômeno biológico, ele funciona na forma que ele, né, funciona. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho um fenômeno enzimático, eu preciso da estrutura da proteína com aquela alteração pós-adicional, com aquela estrutura tridimensional, terciária, quaternária, beleza e tal. Me ocorreu aqui agora, talvez seja uma viagem. Você acha que um dia que a gente tiver robustez na single cell proteomics, a biologia molecular, o single cell RNA sequencing, o single cell transcriptome vai puxar um pouco o freio de mão? Putz, cara, que a questão eu acho que assim, né? Sinceramente, acho que quando a gente chegar lá com a proteômica, já tem um passo para frente aí da transcriptômica, sabe? Não sei se vai ter como, né? Se vai ter um tipo sub-single cell, entendeu? Alguma coisa assim, né? Mas é necessário que a gente chegue lá, né? Porque, assim, quando você começa... A gente lendo os artigos agora, né? Até a gente já teve essa conversa no laboratório, né? Quando a gente lê os artigos de single cell agora, aí a gente olha para os desenhos experimentais da proteômica que a gente faz, começa a parecer não fazer sentido, entendeu? Fala assim, putz, cara, a gente está num nível muito mais elementar do que os caras que estão mergulhando lá no fundo, né? Entendi. Então, a gente precisa chegar lá. Sem dúvida, é um passo que tem que ser dado, né?
E a gente no lab começou a arranhar nisso aí, assim, né? Em melhor entender em como fazer, né? Porque tecnicamente falando, de novo, né? Por conta da limitação da quantidade de amostra, isso, assim, é o grande impedimento nosso para fazer single cell proteomics, né? Porque Ah, se sim, você pegar um tecido e separar por célula e querer olhar para o proteoma de cada uma, puta, aí, cara, o difícil, buraco é bem baixo, difícil. né? Então, tem os papers saindo aí nos últimos 2 anos aí que... Mas assim, esses papers são meio protótipos, sabe? São de grupos Aham, que aham. eles conseguem fazer por terem, assim, acesso a uma instrumentação muito, né, robusta, Uhum. e que dá, né, vamos assim, para eles gastarem tempo e fazer isso, né? Mas tá certo, são os caras que movem o campo em frente, né? Que vão puxando a fila, né? E todo mundo vai indo atrás, Claro, né? Mas claro. para um Não, é laboratório, claro que cara, essa é uma. Manda bala, desculpa. não, eu ia falar só que para um laboratório padrão é muito mais difícil, ainda é bem complicado, né? É, Com certeza. mas eu acho que, eu não sei, até hoje, já, o movimento foi que a genômica puxou, né, a transcriptômica e a proteômica, e a transcriptômica sempre foi na frente, entendeu? Então, Sim, eu sim, não sim, sei se sim. vai chegar um dia que a gente vai ter a proteômica andando junto com a transcriptômica, se assim pode se dizer, né? Falando transcriptômica Aham. no outro aspecto, né? É, Claro, claro. eu acho que, assim, nunca acaba, né, cara? Não tem fim, né? É, Quanto mais você pode cavar, né? Porque você pode pensar com que em certeza. nível, Não, sei lá, se você fizer um single cell e dentro da célula você, tipo, organizar os transcriptomas de cada single organela. mitocôndria, É tipo isso, entendeu? não é? E aí, Não, é claro que a minha de novo, pergunta ela foi provocativa, porque são as viagens que às vezes a gente tem, né? sim. Mas, porra, a gente tava falando, né? Minha pergunta, claro que ela leva em consideração só aquilo que é codificado, mas, porra, até chegar na proteína, a gente tem um universo pós-transcricional e transcricional de long no-coding RNAs, microRNAs, e obviamente que a gente sabe que eles têm uma importância enorme para reger aí a síntese dessas proteínas que a gente está falando, né? Claro, foi uma pergunta para provocar aí, mas eu Não, fico mas pensando, porque essa pergunta foi porque hoje, né, você pega os grandes jornais, né, os grandes periódicos, todos eles têm hoje um paper de single cell RNA sequence, né? é, Às vezes até eu acho, eu já conversei isso com o Helder, inclusive, que vai estar com a gente um dia que eu espero. Às vezes é dado demais e a gente sabe fazer pouca coisa com ele, né? Garimpar aquele dado ali dentro, né? sim, Então, assim, sim. há um certo furor sobre o single cell transcriptomics, né? E a minha pergunta foi nesse intuito, entendeu? Dar uma provocada. Será que um dia a gente vai chegar lá com a proteína? Tomara que Mas é sim, que, tecnicamente, porém, tomara que não fiquemos restritos a isso, de novo, sem dúvida, para sem separar dúvida. o Não, que é uma técnica de uma pergunta científica, né? não, mas é que, assim, eu acho que é natural, né? Tem um interesse científico, né, em avançar as ferramentas, né? Eu entendo que single cell sequencing é o avanço de uma ferramenta também, né? E aí você Sim, 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 começa sim, a sim. notar, né, a míriade de biologia que tem por trás ali. Você fala, putz, cara, tem uma mina aqui de coisa para cavar aqui, né? Mas sem dúvida, agora a gente está mais no furor técnico do que respondendo pergunta, né? A gente ainda não. Talvez a literatura esteja começando né, a palpar, tipo, o que a gente consegue responder com isso tudo aqui, né? É excelente, acho que é fantástico, né? E a gente não pode descartar também o interesse mercadológico disso, né? As empresas Ah, lucram, claro. né? Com equipamentos, com kits, né? Com uma série de coisas. Então, em proteômica tem tem um congresso, né, que é o ASMS, né, que é o American Society of Mass Spectrometry, né, o congresso da Sociedade Americana de Espectrometria de Massas, e aí todas as empresas que fazem espectrometria de massa, eles lançam um novo espectrômetro de massa todo ano na ISMS, né? E Aham. aí, se você conversa com as empresas, cara, eles já têm soluções aí para 2, 3 anos para frente, entendeu? Para mais, sabe? É Ou seja, mesmo. máquinas que já estão ali na agulha para sair com alguma coisa a mais, fazer um negócio a mais, né? E são coisas extremamente caras, né? Assim, Ah, é um sim. investimento gigante, né? Um equipamento, né? Porque eu acho que single cell sequencing, a gente tem as facilities e aí você tem, tipo, uma grana que você investe nos kits para poder, né, fazer. É caro, né? Isso é caro. Proteômica tem os Caro, bem equipamentos caro. muito caros, né? Então, enfim, eu acho que tem também um interesse mercadológico, né? Em que o campo avance, né?
E é natural, né, cara? Tipo, tem que ter emprego para todo mundo, né, cara? Tem que ter gente que faz pesquisa, gente que faz a máquina, gente que vende a máquina, enfim, né? Tem que caminhar o universo, né? Mas eu acho que a sua pergunta é bem pertinente, é muito pertinente. Aliás, eu olho de maneira muito crítica isso que eu estou falando aqui agora, né? Que eu acho que a proteômica, por exemplo, caminha para trás da transcriptômica, né? E eu tenho colegas da área de proteômica que não gostam de, né, de comparar, sei lá, ficam chateados, entendeu? Mas a realidade é essa, né? A gente É lógico. para trás porque é mais complicado mesmo, né? E uma coisa que também tem adição, né, Jean, que a gente tem que considerar, é que tem a metabolômica ainda, né? Ah, Que também sim. é uma outra ciência que cai na mesma coisa, né? Assim, ela Sim. pode responder tantas perguntas quanto tudo que a gente está falando, né? Fazer um single cell metabolomics também vai responder Aham. perguntas interessantes, né? A produção desses metabólicos também vai depender da atividade de proteínas, das modificações pós-traducionais, enfim, de tudo que tem para fazer. Enfim, tem coisa para caralho para cavar aí, cara, para, né, Tem. a gente descobrir Tem. mais biologia aí, né? Não, isso é fantástico, na verdade, né? E cada vez mais difícil para a gente, como cientista, pesquisador, keep up com essas tecnologias todas e compilar isso tudo É difícil, e cara. fazer a ciência seguir em frente. Mas eu acho que o legal, eu acho que a gente compactou com a ideia ter perguntas biológicas, né? Ter perguntas científicas, biológicas, whatever, e aí lançar mão de ferramentas XYZ para responder essas perguntas. E aí, pegando esse gancho, eu queria saber, hoje, me fala de algumas perguntas que são foco aí de investigação no seu laboratório que vocês querem investigar. Eu vou te falar bem a verdade, pessoal que está assistindo a gente, além do Daniel ser meu amigo e tal, nunca vou esquecer quando eu te convidei para participar da minha disciplina pós, né? Uhum. Eu achei que foi fantástica a sua contribuição, foi muito legal, porque eu, como neuroimunologista, como eu falei no começo, a gente tem uma visão muito assim do cérebro inflamatório, sabe, da doença neuroinflamatória. O protótipo que a gente trabalha é autoimune, é esclerose múltipla, é um infiltrado inflamatório robusto. No Zika vírus tem uma lesão tecidual importante, né, com morte, né, vírus do sistema nervoso. E a doença psiquiátrica, né, a depressão, você trouxe para nós com uma riqueza enorme. É outro panorama, né? É completamente outro panorama. E aí é legal é que é tanto na questão celular molecular como na questão humana social, né? Eu lembro que a época da disciplina eu fui buscar, eu acabei achando um site, um youtuber, onde ele caminha o mundo conversando com pessoas que sofrem de problemas psiquiátricos, que sofrem de problemas neurológicos. Pô, pena que eu esqueci o nome dele realmente, mas é fantástico o canal desse cara. E ele trouxe à tona alguns pacientes esquizofrênicos, e foram experiências, para mim, ter assistido aquilo, foram fenomenais, assim, né? E aí, com a sua participação na disciplina, trazendo alguns dos mecanismos celulares, eu achei isso tudo ainda um pouco mais fantástico ainda. Conta um pouco para nós aí, o que vocês estão tentando descobrir no laboratório de neuroproteomics. Então, cara, você me mandou o vídeo desse cara, eu guardei ele aqui, eu tenho ele salvo. Depois eu não lembro o nome do rapaz também, mas inclusive, o vídeo que você me mandou é de uma moça que ela é astrônoma, né? Sim, da menina. Da menina, isso. E Sim. ela tem um TED Talk, cara, fantástico. Não sei se você chegou a ver, Sim. se cruzou Sim, com isso, vive sim. né? É o Putz, único cara, TED Talk que assim, não é vermelho, não é? justamente. Justamente, é esse mesmo. E ela fala como é que é para ela, né, conviver com a esquizofrenia e tal. Porque eu acho que o que é uma das coisas que, assim, foi o que eu falei, né? O meu interesse por esquizofrenia foi meio por acaso. Como eu falei, eu procurei meu orientador de doutorado para trabalhar com câncer. E ele, na época, não estava trabalhando com câncer. Ele sempre trabalhou com câncer, voltou agora a trabalhar com... Agora não, né? Já uns 10, 15 anos aí, a trabalhar com câncer. Ele é fera em câncer, né? Mas naquela época ele estava se empenhando mais em estudar doenças psiquiátricas e aí foi esquizofrenia. E aí eu acho que, assim, o que me fascinou mesmo é isso, né? São doenças psiquiátricas, você não tem o que ver, né? Você não tem um marcador morfológico que te indique que aquilo acontece, né? É puramente um reflexo mental que, sem dúvida, é resultado, né, de alguma biologia disfuncional, né? Então, E que, se me permite te interromper, por muitos anos carregaram um estigma social Sim. muito complicado, né?
Sim, até hoje, né, cara? Eu acho que, assim, na verdade, existe todo um campo de atuação, né? Até mesmo de pessoas, de pacientes, né? De psiquiatras que trabalham na desestigmatização, né? Da, da esquizofrenia e das doenças psiquiátricas, né? Então, isso historicamente se traz, né? Então, se a gente for falar aí do Holocausto brasileiro, né? Que talvez as pessoas já tenham ouvido falar aí, né? Que era aquele hospital psiquiátrico, né? Em Minas Gerais, né? Que era um depósito de pessoas, uma coisa assim, né? Realmente desumana, né? E Uhum. aqui no Brasil a gente ainda tem, né? Um pouco a cultura do esconder, né, o paciente psiquiátrico grave, né? O paciente psiquiátrico grave, né? As pessoas têm Claro. esquizofrenia crônica, né? Pouco responsivos à medicação, né? Então, essas pessoas a gente não vê por aí, né? Elas são a família tem vergonha, né? É super difícil de lidar, né? Então, acho que é um desafio grande. E eu acho que é uma área muito pouco explorada, né? Então tem Uhum. um slide, eu sempre começo as minhas palestras mostrando um slide que o Tom Insel, que era diretor do NIH, né? Mostrava, quando ele falava de doenças psiquiátricas, né? É, ele mostra que as doenças psiquiátricas são as doenças mais incapacitantes da humanidade, né? Elas são mais incapacitantes que qualquer doença que você conhecer, né? Que câncer, que qualquer tipo de câncer, que doenças cardiovasculares, né? E elas são incapacitantes porque as pessoas que têm uma pessoa com esquizofrenia, por exemplo, né? Ela é um jovem adulto em geral, né? Que quando diagnosticado não consegue estudar, não consegue trabalhar, perde a relação com a família, com os amigos, né? Traz uma carga para dentro da família bastante difícil de ser, né? Uhum. Conduzida. Então, assim, e elas são altamente, elas são muito pouco estudadas essas doenças, né? Justamente por conta da complexidade. Eu acho que a complexidade desses guarda-chuvas que são as doenças psiquiátricas Aham. desestimulam o cientista a estudar, porque tudo que a gente faz é tentar reduzir dentro de grupos, né? E quando você olha para um paciente com esquizofrenia, eles são muito diferentes, os sintomas são diferentes, os momentos que afetam são diferentes, né? Então, as coortes todas que a gente analisa de pacientes, por exemplo, tem muitas diferenças demográficas, sabe? Então, isso desestimula as pessoas a estudar. Então, tem pouca gente que estuda, no geral, isso, né? Pouca gente, entre aspas, né? Aham. Mas comparado a outras doenças, né? Se a gente for pensar que são doenças altamente incapacitantes, elas são pouco estudadas. Então, acho que o que me encoraja a estudar isso ainda é contribuir um pouco, sabe assim? Poxa, é uma área de atuação que pouca gente faz, né, entre aspas, e acho que dá para a gente contribuir um pouco. Então, a gente tem um projeto central no laboratório aí, né, que é um projeto temático financiado pela FAPESP, né, que tenta melhor compreender as bases moleculares da esquizofrenia, né? E esse projeto ele é pautado muito em estudos de proteoma do passado que a gente foi fazendo, né, ao longo dos anos que eu fiz lá desde o meu doutorado, durante os meus pós-doutorados e até já durante o meu jovem pesquisador, né, que também conduzido aqui na Unicamp já. E a gente tenta aprofundar um pouco mais o conhecimento sobre isso que a gente já vem estudando, né? Então, basicamente, a gente estuda, por exemplo, alguns mecanismos moleculares em amostras humanas, de cérebro humano, coletados após a morte, né? A gente tem usado bastante culturas de células, né? Então, células tronco pluripotentes de pacientes e controles, né? Eu devo Aham. dizer que, assim, a gente tem gasto ainda bastante tempo na caracterização desses modelos, né? A gente ainda, acho que tem mais trabalhado em caracterizar esses modelos, né? Bem caracterizar esses modelos, do que de fato responder perguntas pertinentes à esquizofrenia. Mas a gente já tem Uhum. arranhado em algumas coisas também, né? Então, teve uma pós-doutoranda do laboratório, que é professora da Unifesp agora, Juliana Minardi. Ela estudou já, né? Proteoma diferencial de células neurais, organoides cerebrais, né? E também células tronconeurais, neurônios e organoides cerebrais de pacientes e controles, tá? Então, aí a gente tem aprofundado algumas perguntas mais do tipo o envolvimento do sistema do metabolismo de energia, né? Isso é algo que a Uhum. gente tem feito. Eu tenho uma aluna, a Juliana Zuccoli, que tem trabalhado com o proteoma de mitocôndrias, né? E inclusive o papel de
canabinoides e endocannabinoides sobre, né, esse interplay com a esquizofrenia, né, num eventual potencial tratamento aí, né, com canabinoides. Aham. Eu tenho um dado, cara, que eu comecei obtendo lá no doutorado e eu vim carregando isso na minha carreira inteira. E eu tenho para mim que em esquizofrenia o papel dos oligodendrócitos é muito preponderante. Eu acho que é uma célula altamente implicada com a esquizofrenia. Eu acho que eu posso dizer que somos nós aqui, né, um grupo conhecido por isso até, né, assim, eu sempre falo de um exemplo, cara, que assim, quando a gente começou a fazer proteômica de esquizofrenia, isso foi lá em 2008, 2009, a gente publicou alguns trabalhos falando de proteínas associadas aos oligodendrócitos, né? Mas era uma coisa bem genérica, assim, tipo, pegamos o cérebro de pacientes lá e a gente viu algumas proteínas associadas aos oligodendrócitos e tentou começar a cavar um pouco mais, né? Sobre isso. Foi esse seu trabalho de mielinoma? Também. Esse é um desenrolar desse aí, né? Esse a gente fez mais recentemente, né? E aí, cara, a gente foi num congresso e a gente tinha um simpósio lá, né, para falar disso, né? As implicações dos oligodendrócitos na esquizofrenia. E quem trouxe isso muito à tona, né? Já na verdade, tem uns trabalhos lá dos anos 70 que falam, né, de oligodendrócito, esquizofrenia e tal, mas sabe, a ciência tem muito isso, né? Aparece alguma coisa, dá uma sumida, de repente alguém traz de volta aquele assunto e ele cresce, né? Mas aí foi lá pelo meio dos anos 1990 que uma pesquisadora russa fez uns estudos, né? Natália Uranov é o nome dela. Ela fez vários estudos em tecidos pós-mortem de pacientes, uma boa caracterização, né? De substância branca, e ela implicou muitos oligodendrócitos com isso. E aí, em seguida, vieram alguns trabalhos de transcriptoma e os de proteoma da gente falando, né, de oligodendrócito. Mas era uma coisa assim, meio sempre, tipo, acho que isso aí é secundário, todo mundo acha que é secundário, né? Que às vezes pode ser porque os pacientes eles degeneram mais rápido do que, né, uma pessoa mentalmente sadia, a própria medicação pode Isso ter efeito sobre isso. Tem degeneração mais evidente, paciente esquizofrênico, tem mais atrofia cerebral com o tempo ou não? Então, cara, é assim, em esquizofrenia não tem a neurodegeneração clássica, as características de neurodegeneração clássica. Mas eu tenho para mim, né, e tem uma parcela da literatura aí que vai em linha com isso, né, que existe algum tipo de degeneração que eu acho partir dos oligodendrócitos. Né? Eu acho que a origem dessa degeneração dos oligodendrócitos atrapalham muito o sistema como um todo, né? E uma das coisas que a gente quer comprovar é justamente isso, né? Que a gente quer tentar responder, e é um trabalho que a Caroline tem feito aqui no laboratório, que é tentar gerar oligodendrócitos a partir de células-tronco pluripotentes, para a gente tentar entender se tudo isso que a gente tem levantado nos tecidos cerebrais é reflexo, por exemplo, de medicação, né? Porque, claro, quando a gente coleta o cérebro das pessoas pós-morte, elas foram medicadas, né? Então, isso também pode ser efeito de medicação. Ou se é alguma coisa que realmente advinda da biologia da doença. Eu desconfio fortemente que sim, sabe? Mas só para te falar um negócio do oligodendrócito, tipo, a gente fez um simpósio num congresso em 2009 sobre oligodendrócito e esquizofrenia. E é um congresso, assim, não é o maior em psiquiatria, mas na Europa ele é bem frequentado. E a gente tava numa sala, cara, que tinha, assim, não tinha 10 pessoas assistindo o simpósio, contando os palestrantes, né? Tinham 4 palestrantes, o chair e aí mais uns 4 lá. E aí, em 2016, eu participei de um congresso na Itália, que é um que tem a cada 2 anos em Florença sempre, né, em esquizofrenia. Aí, só como exemplo, a gente falou em um dos simpósios associados ao oligodendrócito. Tinham 2 simpósios associados ao oligodendrócito e um monte de gente assistindo. Então, tipo assim, é uma área que cresceu bastante e eu ponho bastante fé nisso. Mas eu devo dizer que não é a maioria. A maior parte das pessoas são mais neurocêntricas, se assim pode-se dizer, né? Então acham que a raiz do problema está no neurônio, né? E essas suas alterações, Daniel? Como? Desculpa te interromper. Só pegando, continua o seu raciocínio, e aí as alterações que você viu nos oligos, eu fiquei interessado, são alterações de quais tipos de proteína? Obviamente, proteínas derivadas de mielina? Isso. Tem um achado que sempre me intrigou muito, que a gente teve em líquor de pacientes com esquizofrenia, que eram quantidades aumentadas de MBP no líquor. Sabe? Então, olha,
essa é uma coisa que, assim, para mim, me deu um estalo. Pô, esses caras estão desmelinizando horrores, né? Porque você tá vendo lá uma alteração. Tem mais neurofilamento também? Tem. Cara, Tem essas também? clássicas todas de oligodendrócito, os neurofilamentos, diferentes neurofilamentos, os marcadores principais, alguns dos marcadores principais, né, de mielina, PLP, MBP, MOG, CNP, sabe? Todas É alteradas. mesmo. Né? Então, e aí a gente tem um Que modelinho interessante. também a gente tem um modelinho no lab também de uma linhagem, né? Que ela vai em linha com isso. Quando a gente trata com antipsicóticos essa linhagem, né? A gente vê algumas alterações revertendo a expressão dessas proteínas, sabe? A gente vê também uma disfunção, né, do metabolismo energético em linhagens e outras pessoas mostrando também, né, em oligodendrócitos em cultura, que Aham. pode, né, estar em linha também com aquela história do axônio também depender, né, da energia provida, né, do lactato provindo do oligodendrócito, sabe? Então, eu não sei, eu sou mais do time que eu acho que existe uma disfunção do oligodendrócito que, por consequência, leva a uma disfunção neuronal, né, do que a maior parte das pessoas pensa que a disfunção neuronal é principal, né? Entendi. Então, E esse é tem um alguma ponto que eu tenho região atacado bastante. específica que... Desculpa, pode Desculpa. dizer. E tem alguma região específica do cérebro que vocês veem um maior impacto do oligodendrócito ou não? Então, uma das regiões mais alteradas que a gente percebeu isso foi em corpo caloso, que é, tipo, basicamente Corpo substância rica em branca. mielina, lógico. E tálamo. Essas foram que assim, apareceram mais. Tem também outras, que a gente avaliou várias regiões cerebrais diferentes, né? A gente sempre vê essas proteínas de oligodendrócito, mas corpo caloso foi uma que chamou bastante atenção, assim, né? Então, mas só para dizer tudo isso, que esse é um dos aspectos que estão dentro do projeto que a gente tem trabalhado aqui, né? Legal. E esse seu estado de corpo caloso é, obviamente, em amostra de necrópsia. Isso. E pacientes que morreram de outros motivos, obviamente, né? Bom, esquizofrenia Isso. suponho que não causa óbito, mas que tiveram outras mortes naturais. Isso. Em sua Que maioria, loucura. infarto, a maior parte Acidente. disso tudo é infarto, né? É o que Esses mais pacientes mata estão no mais, Brasil e no mundo, né? eles estão mais predispostos a isso também, é conhecido, então isso já é Ah, sabido. é? É. Que Então, loucura. assim, tem uma série de coisas, uma série de eventos que podem levar a isso, né? Na verdade, pacientes com esquizofrenia bebem mais, fumam muito mais, né? Eles têm É mesmo. essa adicção, né? Muito mais proeminente em relação a Aham. drogas lícitas ou não, Eles né? têm. Então, Existe algum estudo correlacionando a esquizofrenia com anticorpo fosfolípide? cara, Antifosfolípide? tem alguns estudos, a gente não trabalha nesse âmbito não, mas tem, né? A gente, Porque inclusive, faz sentido, né? total. A gente tem algumas coisas que sugerem, né, uma disfunção nas vias de produção de lipídios, né? A gente tem mostrado mais Uhum. recentemente o papel de alguns dos antipsicóticos, né, sobre promovendo, na verdade, né, a lipogênese, sabe? Então, mas tem sim, né? Você falou até em neuroinflamação, né? Também isso, a neuroinflamação é um dos componentes que as pessoas estudam também associados à esquizofrenia, autoanticorpos, né? Uma coisa que também está dentro desse guarda-chuva, né? Agora, tem um E aspecto do quais são? projeto que eu acho legal de falar, cara, que, assim, a maior parte desse projeto que a gente tem estudando esquizofrenia é mais sobre as bases moleculares mesmo. São perguntas bem de ciência básica, de compreensão dos mecanismos associados ao tratamento, né? Então, a gente tem 2 projetos aqui, da Aline e do Guilherme, que trabalham em prol da compreensão dos mecanismos moleculares da clozapina, né? Que é o tratamento mais efetivo que tem para Clássico. esquizofrenia. Aham. E a gente já Aham. sabe bastante sobre isso, mas é que, na verdade, o projeto deles, longa história curta, tenta fazer é distinguir o que é bom, o que de bom a clozapina leva, né? De alterações proteômicas positivas, vamos dizer, de alterações proteômicas que podem levar a efeitos colaterais sérios, né? Que é o grande problema da clozapina, tá? Então, esse é um aspecto. Mas tem uma outra coisa que a gente tem, um projeto dentro desse, mas que é meio um projeto paralelo, que é uma tentativa minha, que eu acho que eu posso dizer até meio que um sonho, assim, de sair um pouco da pesquisa básica e ajudar um pouco mais na clínica, né? Que é avaliar
proteínas e metabólitos que podem servir como marcadores de resposta efetiva à medicação. Tá? Então, Legal. a gente tem uma corte pequeníssima de amostras, aproximadamente 60 amostras, de pacientes que respondem bem ou mal à medicação antipsicótica. Tá? A clozapina. A gente não é clozapina, são outras 3. Porque, na verdade, como clozapina é um medicamento bastante efetivo, mas muito tóxico, normalmente ele só é recomendado a pessoas que têm resistência aos tratamentos inicialmente prescritos, né? Então, geralmente, quando a pessoa toma clozapina, ela já tomou outros medicamentos. Tá? Então, a gente pegou uma corte de pacientes que só tomou um medicamento, para justamente tentar não misturar muito, né, as respostas. E a gente teve acesso às amostras desses pacientes que tomaram determinados 3 medicamentos diferentes, tá? Risperidona, olanzapina e quetiapina. São 3 medicamentos usados na esquizofrenia. E aí a gente tem essas amostras coletadas antes da medicação começar, no momento do diagnóstico, e depois de 6 semanas da medicação, certo? Só que em 6 semanas eles são reavaliados pelo psiquiatra. Então a gente sabe quem respondeu bem e quem respondeu mal. Então a gente tem 2 grupos. Só que a gente tem a amostra desses caras antes da medicação começar. Então você já Mas quando você fala de amostra, é o quê? Soro? Soro. Plasma. Plasma sanguíneo. Tá. Isso. E aí, a gente fez então uma análise proteômica e metabolômica, né? Antes da medicação começar, de quem responde bem versus quem responde mal. Numa tentativa de falar, será que a gente consegue levantar biomarcadores que nos indiquem? Não, se você tiver um perfil de proteoma ou lipidoma dessa forma aqui, provavelmente você vai responder bem a essa medicação ou não vai responder bem a essa medicação, né? E por trás disso tudo, a história é a seguinte. Isso é legal. Quase metade dos pacientes não respondem bem a uma primeira rodada de medicação, né? E eles têm que ser medicados por no mínimo 4 semanas, de 4 a 6 semanas, para avaliar a resposta. E nesse inteirinho, se eles não respondem, eles passam a ter surtos psicóticos, uma série de problemas, né? Que vão debilitar o sistema cognitivo, né, os processamentos cognitivos, e isso é irreversível. Né? Então, toda vez que o paciente psicótico tem um ataque psicótico, né, tem um surto psicótico, ele tem um declínio cognitivo que não conserta mais, sabe? Então é imperativo que as pessoas, quando são diagnosticadas, elas tomem o remédio certo, né? E isso não acontece para metade das pessoas. Então, essa é uma tentativa do projeto de tentar atuar um pouco mais próximo da clínica, né? Então tem toda uma problemática. Olha, os medicamentos, a verdade é a seguinte, os medicamentos funcionam super mal, tem que fazer novos, certo? Tá bom, mas os que a gente tem até agora são esses, então a gente tem que trabalhar nesses daí, eu penso, né? E aí o desenrolar disso, cara... É super legal porque, pelo que eu saiba, esses tratamentos são super prolongados e até mesmo a adequação do paciente, até mesmo a adesão do paciente ao tratamento demora, né? Exato, né? Não, e os efeitos colaterais, cara, são tais que o paciente, ele larga a medicação, né? Ele não adere, né? Porque aí eles não veem efeito, né? Bom efeito daquilo, então eles acabam, né? Enfim, e aí, isso foi uma coisa que a gente já meio que atacou durante o meu JP, né? Logo no início da nossa chegada aqui. Isso se desenrolou num negócio muito legal, porque a gente tem os primeiros resultados, e aí, junto com uma aluna minha de mestrado, a gente submeteu um projeto, né, trabalhando nesses painéis moleculares aí, né, de resposta para a FAPESP como um PIP, né, para tentar tornar isso um produto mesmo, sabe, que possa ser aplicado na clínica, né. Então a Alicia aprovou esse PIP na FAPESP, né, e ela está agora então com uma empresa para tentar, né, tornar isso aí um kit que possa nos dar uma resposta, né, pelo menos em relação a algumas medicações inicialmente, mas depois a ideia, né, óbvio, expandir para mais. Do perfil de resposta, né? Ou seja, será que a gente consegue ter um teste preditivo de que alguém vai responder ou não a medicação, sabe? Então, eu acho que esse é um desenrolar legal também, porque é um plano alternativo de carreira, né, para os nossos alunos, né, cara? Que a gente tem visto que a academia não precisa ser restrita, né? A academia clássica, que é o que a gente fez, né? Mestrado, doutorado, pós-doutorado, virou professor e tudo mais, né? Com certeza. Mas tem outros campos de atuação também, né? Então, isso é uma não coisa precisa ser autofágica, né? Exato, né? Exatamente, né? Então, é um aspecto que a gente continua estudando de maneira bem modesta, eu digo, porque, como eu falei, a gente tem poucas amostras, a corte que a gente analisa é muito bem caracterizada desse ponto de vista, que os pacientes só foram tratados com uma droga, tem amostras coletadas antes da medicação começar no momento do diagnóstico, que é extremamente difícil para esquizofrenia e tudo mais. Sim. Mas, demora, né? É uma tentativa de, pelo menos, contribuir um pouquinho na área mais aplicada, se assim pode-se dizer, né?
Poxa, super legal, faz todo sentido para mim tentar ajudar, lógico, não só tentar ajudar os pacientes, mas, de novo, como eu falei, eu tenho a ideia de que a adesão desses tratamentos e até que o tratamento comece a surtir efeito, geralmente os tratamentos psiquiátricos demoram bastante tempo. Então, se você tiver realmente uma ferramenta, quanto mais precoce, tentar dizer e adequar o paciente para esse ou aquele tratamento, realmente é super válido. É. Vou aproveitar e fazer uma pergunta para você que a Vanessa perguntou aqui agora há pouco. Ela falou, seus estudos, eles podem também beneficiar aqueles que têm transtorno bipolar? Então, eu conheço a Vanessa. Legal que a Vanessa tá aí, eu conheço ela. Legal. Não diretamente, eu acho que talvez a gente consiga contribuir com quem estuda distúrbio bipolar, né, na verdade, porque a gente recentemente não tem feito justamente nada com distúrbio bipolar, até porque a gente não tem muita amostra, mas para quem estuda distúrbio bipolar, acessar os nossos dados pode ajudar. Então, não diretamente, mas tem uma chance aí de Com a gente certeza. ajudar, né, a distinguir um pouco, né, uma coisa da outra, sabe? Né? Agora, Com falando certeza. do Lab, Jean, tem também, a gente acabou se envolvendo com Covid, né? Falando muito rápido aqui, né? Assim, quando a Sim, pandemia claro. começou, a gente acabou se envolvendo no Na projeto verdade, era que eu ia perguntar próximo, mas tudo bem. Não, manda ver aí, que você quer complementar com alguma coisa? Não, eu quero te interromper. Junta o que você está falando novamente com o que eu vou perguntar, que é o seguinte. Não vou puxar a brasa para a nossa sardinha da nossa colaboração, prometo, mas eu queria... Veja, as questões psiquiátricas da Covid longa, do brain fog, elas são inquestionáveis hoje. Os pacientes desenvolvendo perda cognitiva, confusão mental, fadiga crônica, dentre outras características psiquiátricas, né? Você pensa que no futuro a Covid-19, de certa forma, possa contribuir ou agravar para os quadros de esquizofrenia das pessoas? Eu acho que com certeza pode ser, né, parte de um elemento muito importante no desenvolvimento da esquizofrenia, que é o contexto ambiental, né? Na verdade, ele é preponderante para o desenvolvimento dessa doença, por mais que haja, né, todo um contexto genético associado à esquizofrenia, né? Ele não é só isso, né? É um conjunto, né, de ações, de interações endógenas e exógenas, né? Então, sem dúvida, o contexto trazido, né, pela Covid pode, além, vamos falar assim, né? Pode uma pessoa com Covid, né, ter isso disparado endogenamente por conta né, das alterações imunológicas e metabólicas que a gente sabe que acontece. Mas certamente a pandemia também é, né, um fator ambiental claro. que pode, né, ser um gatilho bastante poderoso aí para quem tem já uma predisposição genética maior, né? Então, sem dúvida isso tem relação. Na verdade, uma das coisas que a gente tem tentado atacar aí, né, que talvez de forma um pouco mais lenta agora, mas a gente quer fazer, pegar todos esses dados de proteoma que a gente fez de Covid e comparar, né, a gente já tem feito um pouco disso, e comparar com todos os dados de proteoma que a gente tem de esquizofrenia, né, para a gente tentar justamente ver o que a gente tem de sobreposições e coisas particulares, né, peculiares de cada uma dessas desordens, né. Porque aí eu acho que é um jeito da gente entender, né, onde é que esses fatores se convergem, né, e ajudar, né, a compreender essa questão da Covid longa e os efeitos cognitivos, comportamentais e, né, até psiquiátricos mesmo que estão associados, né. Então, a gente Com desenvolveu certeza, faz isso, todo né, sentido. acabou de entrar de cabeça, né, num projeto no ano passado, né, assim, diria que 85% do meu laboratório, né, aderiu a isso, né, todos os alunos aqui pós-docs, né, em particular a Fernando, o Vitor, eles entraram de cabeça nisso, né. Depois teve gente contratada também no lab para trabalhar com Covid em particular, né. Nós não pretendemos tornar o laboratório, né, a gente trabalhou com Zika também, né, cara, você sabe que a gente fez umas colaborações com o Stevens, né, lá no Rio e tal. Então, da mesma forma. Sim, claro. Com Covid acho que a gente vai fazer conosco também. Sim, né. Com Covid a gente entrou mais forte, né? Mas não pretendemos tornar o laboratório, né, nada associado ao Covid, mas a gente pretende terminar algumas coisas que a gente começou, né? Então, nos últimos 2 anos a gente empenhou bastante esforço aí na compreensão da Covid, né? Tem sido uma trajetória muito legal. Eu devo dizer que depois que a Bela nasceu, né, pouco antes até, porque no fim da gravidez da Thaísa também, já deve ter uns 6 meses aí que eu
tô, assim, me dividindo muito entre trabalho, casa, né? E até para Thaísia também. Sei como é que é, Você pode ter certeza. sabe como é, né? Até para Thaísia também ter chance de continuar com a carreira dela mesmo, né? Em licença de maternidade. Então, Claro. o meu laboratório, o pessoal continua bem mais engajado, assim, né? Eu tô acompanhando. Eu acho que em 2020 a gente fez um esforço bem grande, né? Eu acho que provavelmente foram 2 anos aí que as pessoas trabalharam muito mais do que o comum, né? Eu percebo, às vezes, né, que o time está um pouco cansado aí, né, meio estafado. Mas vamos ver, acho que 2022, né, promete ser um ano um pouco mais tranquilo, esperamos, né? Pelo menos, considerando... Todo mundo espera. Se a gente considerar que a pandemia vai dar uma aliviada aí, né, e que a gente já está voltando para os projetos originais, enfim, né, terminando as coisas de Covid, então... provavelmente não vai ser tão tranquilo do ponto de vista político, como a gente sabe, mas isso aí é outro assunto. Ah, sim. Mas a gente nunca para também, né? Mas falando sobre o seu trabalho, eu acho que o trabalho de vocês, claro que eu conheço o trabalho de vocês, eu acho que o trabalho está super bonito, eu tenho certeza que logo, logo aí vai estar publicado numa revista bem legal aí, vai ser bem citado, acho que o achado é super interessante, vocês conseguiram linkar com achados em seres humanos, com as imagens e tudo mais, eu acho que tá super legal. E obviamente que eu também gosto dos dados de vocês, porque eles vão ao encontro dos nossos dados no modelinho de hamster. A gente viu coisas aí bem semelhantes, então realmente eu fico bem, isso, né, cara? fico bem feliz. Uma coisa valida a outra, né? Acho que uma coisa valida Sim, a outra, né? sim. Porque os achados de Sim. vocês também me deu mais segurança dos que a gente tinha, né? E acho que o de vocês, né, que é o nosso aí, também, né, se valida. Mas eu acho que, cara, uma coisa a ser destacada, assim, é que o artigo que a gente tem submetido aí, né, primeiro a gente tem um puta azar, cara, assim, acho que foi o momento do sonho de ter um paper super top, né? E eu de fato, eu sou um cara muito pé no chão, assim, sabe? Até meio pragmático demais, assim. Mas esse eu achei que ia dar. Falei, pô, esse aí acho que vai dar um paper... Pô, mas você tem mais de 3.000 citações, Daniel. Não precisa ser tão humilde assim. mas eu achei que esse ia dar um paper legal. Mas assim, acho que ainda deu um pouco de azar, demorou, né? Mas foi revisado em bons jornais aí, pelo menos, enfim. Vai dar um bom paper, com certeza, vai dar um bom trabalho. Com certeza vai. Mas eu acho que é o mesmo problema que a gente está tendo com o nosso paper, que eu acho que essa questão hoje da Covid-19, particularmente do vírus SARS-CoV-2 do sistema nervoso, ainda há um debate enorme na literatura, né? A gente vê grandes grupos debatendo aqui e acolá se o vírus está ou não está presente no sistema nervoso. Aí tem a divisão claramente há uma divisão entre os experimentos in vitro, experimentos com modelos experimentais, os dados em seres humanos vivos e os dados em seres humanos necropsiados, né? Há uma certa discrepância, há um dado importante de se discutir, que é a questão da abortive replication. Então, realmente, eu acho que os dados são consistentes, que nós temos, que vocês têm, e a gente está aí submetendo aí para a literatura, né, para os jornais, para os peer reviews aí, para julgar e ver o que acontece. Mas eu acho que são dados super relevantes e eu tô crente aí. Bom, na verdade, o nosso eu submeti hoje de novo, tá? Você deve ter recebido o e-mail, com certeza. Recebi. Então. Não, mas eu acho que vamos torcer. Foi uma boa estratégia nesse caso. Mas uma coisa que eu acho que foi legal, cara, também da pandemia, foi a pesquisa colaborativa. Eu acho que é uma coisa que, assim, sem dúvida, demais em trabalhar junto, né? Você viu que o nosso paper tem 86 autores, né? E, sim, assim, foi relativamente fácil lidar com isso. E eu falo, eu tenho dado algumas palestras, às vezes, sobre o trabalho, e falo muito humildemente, de verdade, assim, que eu tenho sorte de poder falar em nome de todo mundo ali que trabalhou, porque tem coisas ali que foram células diferentes, né? Grupos diferentes de trabalho que a gente montou uma história que tá coesa, faz sentido, eu acho, né? Mas todo mundo mergulhou de maneira muito, muito altruísta, assim, sabe? Muito, assim, a maior parte, né? Independente de, eu quero ser o último no P, primeiro, não sei o quê, né? Acho que tem sido isso muito, muito legal. E eu tenho aprendido muito, cara, com expertise de diferentes pessoas, né? Então, a interação próxima com o Thiago Cunha, lá de Ribeirão Preto, com a Clarissa aqui do HC da Unicamp, o Mori, né? O Mori é mais meu amigo, né? A gente convive meio que diariamente, só fala disso, né? Bom, você sabe, né? A gente vai tocar e a gente só fala de ciência também, não fala de outra coisa, né? Então, sim.
Mas eu com os caras, e eu acho que isso que vai inclusive melhorar a Voltou. qualidade da pesquisa do nosso laboratório, sabe? Essas interações Com todas e tal. certeza, Daniel. E eu assino embaixo e concordo, e na verdade não só parabenizo, como também agradeço, porque quem muito se beneficiou dessa articulação, dessa rede que vocês têm toda, fui eu, né? Eu colaboro com você, eu colaboro com o Pedro, eu colaboro com o Zé Modena, né? E em breve, se bobear, estou colaborando com o Mori, com o Marco, com o Henrique, com todo mundo, né? Eu acho que, na verdade, eu colaboro mais com vocês da Unicamp e também com o Thiago lá de Ribeirão Preto, até mesmo do que com o pessoal aqui da USP, né? E eu me dou muito bem com vocês e admiro todos como cientistas, como pessoa. E realmente eu acho que vocês fizeram um trabalho fenomenal aí na Unicamp. Falei isso pro Alessandro na live dele, falei isso pro Pedro na live dele, pro Mori, e repito isso aqui para você também. Daniel, para terminar, já faz uma hora que a gente está batendo esse papo super legal. Para terminar, eu queria saber assim, ó, aí você é assessor, coordenador FAPESP, laboratório com mais de 30 cabeça dentro, que eu sei, pai recentemente, e além de tudo, dá para fazer um rock and roll, né? Ah, tem que dar, né, cara? Isso aí não tem jeito, né? Tem que fazer. Pô, mas ó, você sabe que eu passei muito tempo sem tocar, cara. Quando eu fui para fora do Brasil, eu não toquei. Nesse período eu não tocava. Eu gosto muito de jogar handball também, né? Então, quando eu Sim, tô estive na sabendo. Alemanha, eu jogava handball. Então, o que eu fazia de hobby, assim, era jogar handball. E aí eu não tocava. Eu só tocava quando vinha pro Brasil, que eu encontrava os meus amigos de infância, foram os caras que eu tive a primeira banda, né? Então, aí a gente se encontrava, vamos tocar. Aí a gente ia para um estúdio, tocava, aí depois tomava uma cerveja e tal. Então eu tocava uma vez por ano, uma vez, literalmente, assim, sabe? Mas depois que eu voltei, né? Principalmente depois que o Mori veio para a Unicamp, né? A gente comentou, toco baixo, tinha banda, não sei o que, então a gente começou a tocar, e depois você entrou, né, se envolveu também aí. E aí, agora a gente tem a banda e tem que dar tempo, né, cara? Tem que fazer tempo. Tem que dar, né? Senão a gente só casa. Inclusive, eu agradeço publicamente a Thaísa, que com toda a paciência fica com a Bela aqui para eu poder ir tocar. Né? Com certeza. 4 meses só. Isso ajuda muito. Com certeza, eu faço o mesmo com a Carol aqui, que vai buscar o João na escola, para eu ir até Campinas ensaiar com vocês. Tem isso, cara. Eu devo dizer aqui, né, publicamente, que pô, o Jean ainda vai de São Paulo até Campinas para tocar com a gente quase toda semana. Então, isso sim é que é gostar. Com certeza. Pelo rock e pela amizade aí com o pessoal. Para quem não sabe, a gente não falou, o Daniel, meu puta baterista, toca muito, muito rock and roll. A gente se diverte bastante fazendo uma música junto aí. Daniel, cara, bom demais falar com você de novo. Super legal saber dessa sua expertise, essa sua área de trabalho de novo. Realmente foi bem interessante aquela vez na disciplina que você participou, cara, e já faço o convite de novo ano que vem. Eu vou ofertar a disciplina de novo, Imunidade Inata e Adaptativa no Sistema Nervoso Central. Então já te convido de novo para participar aí falando da sua linha de pesquisa, que é esquizofrenia. Espero que você tenha curtido essa live aí, espero que o pessoal que está assistindo a gente também tenha curtido. Tá bom? Curti, cara. Eu te agradeço aí pelo convite. Na verdade, lembra, a gente tinha uma data bem anterior a essa, aí depois você me convidou um outro dia que eu acabei não podendo e agora deu certo, ainda bem. Mas uma coisa que eu ia te falar, cara, eu queria te parabenizar por esse movimento também, porque acho que é super importante, cara. É super legal a gente poder falar assim, tipo... eu acho que uma das coisas que o Mori comentou comigo sobre a sua live é que acho que desmistifica um pouco o cientista, né? Que a gente é gente normal, que, né, trabalha numa área, né? Que a gente hoje fala que é cientista, né, cara? Falei, quando eu comecei a fazer doutorado, a gente não falava que a gente era cientista, a gente falava que a gente era pesquisador. Você lembra disso? Você lembra sim, claro. Denominar cientista há 15 anos atrás? Não tinha isso, né? Então, não tinha, sei lá, era um esquema meio tipo, sei lá, cientista é coisa de gente louca, não sei, né? E agora não, né? Agora a gente se trata como cientista, se reconhece como tal, né? Eu acho que lives assim desmistificam, né, a profissão. Eventualmente, acho que ajudam também. Eu acredito que muitas das pessoas que sigam aqui, vejam a live, sejam, né, aspirantes a cientistas aí, né? Tipo, pós-doc, alunos. Muitas, são muitas, com certeza. Né? E acho que também elas conseguem ver, né, um pouco
sei lá, dessa pegada humana, né? E também das trajetórias, sabe? Acho que é legal, você puxa a trajetória, acho que quanto mais eles se expõem a isso, mais eles se identificam e veem que, né, é possível, né? De se fazer boa ciência, mesmo com dificuldades aqui e ali, enfim. Bacana, parabéns pelo trabalho também e obrigado aí pelo convite. Imagina. Eu que te agradeço, Daniel. A ideia, na verdade, foi bem isso. Primeiro foi para ver os amigos cientistas que a gente gosta e admira, para matar a saudade. A segunda é justamente essa, para trazer à tona, para a grande maioria das pessoas que seguem o Instagram do laboratório, são sim aspirantes de cientistas, e alguns já são. A gente fala aspirante, mas o cientista no Brasil, na verdade, é o pós-graduando, né? Porque quem está ali com um bigão na bancada, experimentos são eles, né? Então o Brasil tem uma massa enorme de cientistas que são pós-graduandos, na verdade. Eu acho que o nosso trabalho aqui é a gente falar um pouco das nossas carreiras e falar, olha, você tem essa possibilidade, você tem aquela, você tem isso, você tem essa dificuldade, você tem aquela, mas focar, na verdade, na ciência. Falar, olha, a gente tem essa hipótese, esse mecanismo celular, publicamos esse trabalho, publicamos aquilo. E a ideia é só incentivar. Já me perguntaram por que eu não uso esse canal para ficar criticando governo, ficar criticando a universidade. Olha, se eventualmente aparecer a chance, eu vou criticar, mas na verdade, aqui a ideia é falar de ciência, falar de coisa que a gente gosta, é só para se divertir, falar de coisas boas e deixar as coisas ruins de lado, que a gente tem aí outras 23 horas por dia para se divertir com elas, não é? Isso aí, isso mesmo, cara. Perfeito, cara. Eu concordo totalmente. Maravilha, Daniel. Beleza. Então, obrigadão, querido. Um abraço para você, um abraço para a family aí. Valeu, já. E tudo de bom para pequena. Obrigado. Obrigadão. Para quem está assistindo a gente, brigadão aí. Espero que tenham gostado e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Valeu.